vai apelar à carne, assim como faz hoje. Mas o apelo que eles vão encontrar neste homem, ele é tudo que todo mundo sempre quis ser. Pois carismático e em poder e tudo mais. Ele vai promover o que essa nação americana testemunhou. Eu não sei dos outros países, mas estamos passando metade do mundo. De qualquer forma, o que essa nação americana já experimentou nos últimos meses em relação ao casamento homossexual é a mesma coisa. E você tem geralmente eles falam assim, 47% do público concorda que eles têm que se casar e tal. Eu inventei esse número aqui. Mas, olha, ele vai convencer a população com uma raiz maligna como nunca vimos antes, mas vai estar encoberto por coisas que parecem ser boas, entendeu? Coisas que parecem que são justas. Certo. E não existe uma força oposta contra ele. Não existe uma voz contra ele também, simplesmente porque a igreja foi eliminada. Não quer dizer que pessoas não vão ser salvas e haverá uma voz, mas será muito pequena e muito tarde e muito atrasada. Verdade. Para esse poder que vai se levantar. Eu acho que você vai fazer essa pergunta, como que ele vai levantar-se no poder? Ele está se levantando para pessoas que o querem. E pessoas que estão buscando ele, e pessoas que desejam esse tipo de liderança, e ele vai dar para eles. O versículo seguinte fala como? Irmão Swagger, para responder a pergunta aqui, quem é capaz de guerrear contra ele? Existe em Zacarias o viu, e diz assim Zacarias 14:3. Então o Senhor seguirá e lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia da batalha. Está falando aqui da segunda vinda do Senhor, no final do período de 7 anos da grande tribulação. E o Senhor aparecerá e naquele momento eles vão saber quem pode, quando o Senhor dominar e conquistar o anticristo e os seus exércitos. A implicação, na verdade, é que, graficamente, que ele é o único que vai ser capaz de fazer isso. O Senhor, porque, sem dúvida alguma, vão existir homens naquela época que serão contra ele, mas eles não vão ter a força de ir contra ele de forma alguma para tentar danificar. Ele vai ouvir rumores do norte, rumores do oriente, que pode muito bem ser a Rússia e pode muito bem ser a China. Mas escuta que, algumas semanas atrás, ele chama de primeiro-ministro, o presidente, o Putin, lá na Rússia. Sei lá do que chamam ele, mas então, como todo mundo sabe, ele é o líder da Rússia. E ele deu uma declaração, acredito que foi para as Nações Unidas, não tenho certeza, mas a declaração foi feita e olha o que ele falou, e ele estava certo. Ele disse, olha, nós vamos ter que deixar o Assad no poder, que é o chefe da Síria. Bem, eu tenho que ir para o intervalo, aí depois eu continuo de onde parei, e olha, eu preciso que você escute isso, pois te mostra como as coisas estão mudando no mundo de hoje, aonde vivemos. Mas aproveite essa promoção, faça isso, você não vai se decepcionar. O livro de Apocalipse na sua Bíblia não é um livro fácil de entender, e vou dizer por quê. Não é fácil porque fala de tudo que acontece na Terra da perspectiva do mundo espiritual. Por isso é tão difícil. Mas ainda assim nos diz o que está para acontecer em breve sobre esse planeta. Me escute com atenção. O livro de Apocalipse, escrito por João Amado, na ilha de Patmos, escreveu quando ele tinha quase 100 anos de idade. O último livro da Bíblia a ser escrito, consequentemente o último livro na Bíblia. E vai te ajudar a entender o que está por vir sobre esse planeta, o que está vindo sobre essa terra. Você precisa saber o que a Bíblia diz, porque é o único livro no mundo que nos diz o que vai acontecer em muito, muito breve. Nós abaixamos o preço pela metade e fizemos isso porque queremos que você peça o seu. E eu te prometo o seguinte, se você quer entender o livro de Apocalipse, e deixa eu falar aqui, alguns já disseram, irmão Swagger, eu não estudo muito ele porque eu não consigo entender. Eu acredito que isso vai te ajudar a entender como nada que você já leu em sua vida.
Eu acredito que vai te mostrar a palavra de Deus, vai te mostrar grandes verdades, vai te mostrar muitos mistérios que estão no livro de Apocalipse para te ajudar a saber e a entender o que está para acontecer em breve nesse planeta. E não é algo bom e ainda assim outras coisas são boas. Então estou pedindo a você para aproveitar isso e aconteça o que acontecer, peça ao seu, pois te prometo que vai te mostrar a palavra de Deus e vai te ajudar a entender o grande livro de Apocalipse, como você nunca entendeu antes. Eu sou o Jimmy Swaggart dizendo, estou aguardando a sua ligação. Ligue agora. Estamos de volta. Muito bem, eu estava mencionando isso antes do intervalo. O presidente Putin, eu acho que ele falou para as Nações Unidas. Pode ser que tenha sido em uma outra palestra que ele deu em outro lugar, mas ele disse, e ele está coberto de razão no que disse, estava falando da democracia. E ele falou, você está tentando derrubar, falando da América, um homem chamado Assad na Síria, e disse, se você fizer isso, o ISIS vai dominar todo o país. E eles vão ter todo o país junto com o Iraque e outras áreas que eles já dominam. E ele falou, vocês não estão levantando um dedo para parar o ISIS nessa região. Mas ele disse, eu vou me certificar que o Assad continua no poder, se é que esse é o nome dele, porque o ISIS não vai conquistar a Síria. E aqui está a América. Olha, e se fosse, eu sei lá, alguns anos atrás, e por aí vai, quando começou lá no Egito, eu falei para Francis, eu falei, esse negócio não vai virar o que eles acham. Eles pensam que vai ser a primavera árabe e tudo vai ser lindo, maravilhoso, etc, etc. E quando eles tiram esses homens que são os líderes, podem ser ditadores, mas eles tiram ele dali, quem é que vai tomar o lugar deles? E eu vou te falar quem toma o lugar deles. O Islã vai se espalhar e os radicais tomam conta. Foi isso que aconteceu no Egito. Mas o exército entrou e tomou conta. E isso dá um espaço para que a ajuda e a esperança apareçam ali. Mas você olha para a Líbia, que fez a mesma coisa lá, e o país está em caos. Mas quando o anticristo aparecer, ele vai tomar conta desse país, especialmente no Oriente Médio. Tem que fazer uma pergunta. Será que a América vai estar envolvida em tudo isso que acontece e o que chamamos de período da grande tribulação, a vinda do anticristo? A América vai estar envolvida nisso? Sabe, isto é uma pergunta de 10 milhões de dólares. Sabe, eu já ouvi esta mesma pergunta feita por professoras e ensinadores de profecias. Alguns professores de profecia são muito dogmáticos. Eles sentem e veem os Estados Unidos em várias escrituras. Eu não sei. Eles veem a América contra o anticristo ou a favor do anticristo? Sabe, pelo que eu tenho visto, não existe uma evidência nas escrituras de nenhuma oposição que virá contra o anticristo do Ocidente. Fala de oposição Isso aí. para o anticristo que vem do norte e vem do leste. E é claro que oposição de Israel a si mesmo, muito pouco, é claro. Mas não... E até do sul, do Egito, mas não do Ocidente. Pois então, talvez existe uma evidência aí que não há nenhuma oposição dos Estados Unidos da América. O Oriente Médio, na verdade, vai ser o ponto central da grande tribulação. O Oriente Médio vai. O antigo Império Romano, aquele território vai entrar em meio a isso, porque as 10 nações vão surgir dentro dessa área. Não vai ser um avivamento do Império Romano,